Olá, boa tarde. Sou o professor Gutenberg, aqui do Senai Vilhena, em Rondônia. E nós vamos conversar um pouquinho, dando continuidade a esta bateria de vídeos e aulas online. Vamos falar um pouquinho sobre o que nós falamos no dia a dia, que é energia renovável. É o assunto do momento. Para começar, eu trago de forma muito breve, resumida, um pouquinho da trajetória, de onde eu comecei, qual a minha origem, como que nós chegamos até aqui. Inicialmente, eu tenho uma formação de técnico em eletrônica, e caminhei lá em 2005, ainda caminhei mais um pouquinho. Em 2007 eu ingressei na Faculdade de Engenharia Elétrica, concluindo em 2012, na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. Em 2016, 2015, 2016, eu tive uma virada de 180 graus, gosto de falar assim, e eu saí do mundo corporativo, do mundo técnico, e fui para o acadêmico, a parte de docência, aqui, dando aula aqui no Senai. E aí iniciei uma especialidade, uma especialização como controle, automação e robótica. Na sequência dei continuidade na parte aí de energias renováveis, fiz uma especialização inclusive na Alemanha, agregando um pouquinho mais de conhecimento. Continuei a minha caminhada e fiz uma outra especialização também no ensino superior e atualmente estou finalizando e concluindo o mestrado em ciências exatas. Então, a priori, nós trazemos aqui uma trajetória muito rápida, muito breve de quem sou eu, como cheguei até aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre energia renovável. Eu quero introduzir falando que o propósito disso é, de fato, atender às indústrias, atender ao empresário. E o empresário, em geral, tem empresas. E em empresas, coloquei aí uma balança onde há um equilíbrio grande entre receitas e despesas. Tudo começa aí. Na verdade, a base de todo o conhecimento dentro de uma empresa, todos os esforços, toda a necessidade está em equilibrar esta balança. Ora, pode ser que esteja numa situação um tanto quanto complicada, que é mais despesa e menos receita. Ora, pode ser que essa balança ela fique oscilando. E a grande sacada hoje é como eu equilibrar essa balança, De que maneira eu posso manter as minhas despesas aumentando ou mantendo as minhas receitas. Por quê? Porque uma hora a conta pode não fechar. Quanto mais despesas eu tenho, isso é muito óbvio, Até na nossa própria casa a gente pode considerar dessa forma. Quanto mais despesas eu tenho, obrigatoriamente eu preciso ter mais receita. No entanto, algumas empresas, algumas entidades, algumas instituições, infelizmente, ainda não mantêm um nível de gestão capaz de manter esta balança perfeitamente estável. Assim sendo, há algumas ações que podem ser tomadas no intuito de quê? De você obter mais receitas, e a meta é sempre essa, você aumentando a qualidade, aumentando a eficiência e aumentando a flexibilidade, consequentemente você pode ou não diminuir os custos. E aqui está a grande excelência do nosso negócio, Serviços que façam com que a minha qualidade, a minha eficiência, a minha flexibilidade aumente e os meus custos sejam menores. Que custos, Custos de operações, despesas em geral, ok? Então, dando continuidade, a pergunta que não quer calar é: o que fazer? É claro que todos nós queremos ganhar mais e gastar menos, mas como que funciona essa dinâmica, Quais as metodologias necessárias que nós podemos ou não fazer? O Senai dispõe de profissionais especializados capazes de detectar possíveis nicho de mercado dentro de uma organização que consiga evoluir de maneira tal que a gestão seja alta, melhor, com qualidade e flexível. Por que com qualidade? Porque é o momento. O momento que nós vivenciamos são produtos e serviços de qualidade. Por que flexibilidade?
flexibilidade, porque flexibilidade nos dias em que nós estamos vivendo, eu podia citar N exemplos, né? São premissa de serviços e produtos, você precisa estar flexível. E como eu tinha comentado anteriormente, a pergunta é: o que fazer? Eu gosto desta pirâmide porque ela nos traz uma verdade um pouquinho, né, escondida aí nas entrelinhas. Olha que interessante. A base de todo o conhecimento, nós temos aí os dados. Né? O que é dado? Dado, em geral, é uma caractere, né? É um número, é uma letra, é um sinal, é um símbolo, é uma sigla. Né? Se você pega um arroba é um símbolo, um caractere. Se você pega o G é uma letra, mas ele não me diz nada. Não tem nenhuma informação, né, capaz de transformar uma coisa ruim em algo bom. É uma letra. Por quê? Porque ela está solta. Trata-se, então, de um dado. Contudo, quando eu junto vários dados, eu tenho uma informação. O que é a informação? Informação é a junção coerente de vários dados. Informação é a junção de vários dados que me traz uma informação. Né? Informação é a base hoje do processamento do mundo. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento, eu costumo dizer isso para os alunos, que a base de muita gente é a informação, sendo que ainda tem alguns degraus na frente, nós veremos aqui, que nem sempre a excelência ou uma pessoa inteligente fica somente no âmbito da informação. Além da informação, você precisa fazer a codificação, ou melhor dizendo, a decodificação, para que então produza-se o conhecimento. E aí sim, agora eu consigo, de maneira muito mais, eu diria, inteligível, obter, além de dados e informações, eu consigo ter conhecimento. E conhecimento, ele é a base de uma sociedade. Conhecimento vem através da educação, de cursos de qualificação, vem através de esforços mútuos entre o Estado e a sociedade. Né? Mas alguns se contentam somente com a informação. E há quem diga que conhecimento é como informação, e eu quero salientar, antes de adentrar no nosso tema principal, que é energia, da diferença e da distinção de informação para conhecimento. Informação é saber que uma energia renovável é aquela energia que não se esgota. E conhecimento é saber que ao se investir nesse tipo de energia, nós teremos uma rentabilidade a médio, a longo prazo. Isso é conhecimento, né? Conhecimento é você mensurar o payback, por exemplo, de um investimento. Conhecimento é você saber que na vida, na prática, sempre deve haver um investimento para que haja um retorno. E o que é informação? Informação é simplesmente rasa, às vezes superficial. Às vezes você ficar nesse patamar indica que você é limitado, né? Limitado de conhecimento. Por quê? Porque você tem a informação, mas você não procura saber. Eu ouvi falar. Eu li. Eu assisti, mas o conhecimento, ele não é difundido pelos meios normais, né, da grande mídia e da grande imprensa. Há ainda uma certa resistência de dissimular o conhecimento. O que se dissimula muito são informações. Informações, e informação por informação, qualquer pessoa informa, né? E a base da educação não pode ser e nem continuar sendo a informação, e sim o conhecimento. Contudo, não é o suficiente nós termos somente o conhecimento. Já sabemos agora o que é dados, né? Dados é o número, é a letra. E aí a gente sabe que a conta de energia elétrica vem alta, né? E isso é dado. Informação, sabemos que pode haver métodos e meios que eu consiga minimizar esse custo. E o conhecimento? Conhecimento é saber que a médio e longo prazo eu consigo reduzir a minha conta de energia em até 95%. Veja bem, isto é conhecimento, mas acima disso tem um topo da pirâmide, que é a inovação.
Inovação é você pegar o conhecimento e transformar isto em lucro, em qualidade, em aumento de produtividade. Na verdade, a inovação é a palavra do momento, né? Quando você tem algo, um produto, seja um serviço, seja qualquer tipo, né, de produção, você pega aquilo que você aprende, aquilo que você sabe e você aplica na prática para gerar inovação. E inovação ela pode ser na economia de energia, ela pode ser no aumento de produtividade, ela pode ser na automatização de processos, ela pode ser através de gestão e ela pode ser através da conscientização sustentável, né? E aí voltamos então à nossa famosa balança, né? Que é receita e despesa. Porém, agora nós vamos explodir e explicar detalhadamente o que seria, né, num âmbito muito geral, muito básico, né? A intenção aqui não é dar um curso de administração, muito pelo contrário. A intenção é fazer uma introdução, um contexto, de modo que nós consigamos chegar no objetivo, que é saber aonde encaixar, né, aonde implementar a energia renovável, né? Primeiro, a receita é através de vendas de produtos. Se é um comércio, se é uma indústria, produz, né? E o que é produzido é vendido. A receita pode ser advinda através dessa venda, não apenas através de vendas de produto, mas também através de prestação de serviço. Algumas empresas são puramente prestadoras de serviço e é por aí que vem as receitas. Tem as aplicações financeiras, né? E aí tem outros exemplos, né? Eu coloquei aí direitos autorais de imagem, por exemplo. Direitos autorais de imagem é um outro nicho, é um outro motivo, né? Razão de receita de uma empresa. Além disso, nós temos as despesas, e aí as despesas, pasmem todos vocês, certamente é um pouco mais, porque você começa pela folha de pagamento, você tem os tributos, você tem os aluguéis, tem as contas de consumo, tem materiais, tem fornecedores, né? Você tem prestadores de serviço, você tem seguros e por aí vai. É claro que eu fiz só uma síntese, né? Porque a lista de despesas é muito mais de uma empresa, né? Coloquei aí as principais, né? E dentre delas, talvez seja o maior gargalo, um dos maiores gargalos, né? É a conta de consumo, objeto de nosso estudo. Finalmente eu chego em contas de consumo e eu trago para vocês alguns exemplos de contas de consumo. Entre elas, nós temos a água, né? A energia elétrica, a internet, né? Telefonia e algumas empresas até conta de gás, né? Entre as diversas contas de consumo, eu posso destacar essas 5, 6 aí, né, para nosso estudo. Mas o objeto de estudo nosso dessa palestra consiste na energia elétrica. A energia elétrica existe vários processos de geração, né? O mais comum delas é a hidrelétrica. Nós conhecemos o processo hidráulico de conversão de energia através de uma hidrelétrica. Você recebe a água, represa, esta água com uma altura abre uma comporta, você consegue produzir, né, esta força mecânica chamada energia cinética, gira uma turbina e essa turbina anexada e conectada a um gerador produz energia elétrica, né? Então nós temos no Brasil uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, né, que é Itaipu. E aí também tem o processo térmico, chamado de termoelétrica. O processo térmico consiste em gerar energia elétrica através do calor, seja ele proveniente de queimas, né, ou de explosão, como é o caso da nuclear. No caso da nuclear, você consegue fazer uma fissura no urânio e por uma explosão a nível atômico, você consegue produzir uma grande quantidade de calor. E este calor produz energia elétrica. Por quê? Porque o calor, né, é vapor d'água pressurizado, ele com aumento de pressão ele consegue criar uma energia cinética. Essa energia cinética vai movimentar as pás de uma turbina da mesma forma da hidráulica e essas pás vai produzir energia elétrica através, né, de um eixo que está conectado a essa turbina e esse eixo está conectado a um gerador,
né? Mas até então, o mundo, praticamente, a planta energética do mundo, praticamente são essas três. Ou é termoelétrica, ou ela é nuclear, ou ela é hidráulica. No Brasil, né, nós temos aí 80, quase 90% da nossa produção de energia elétrica ainda é hidráulica, né? Essa marca foi até meados de 2005, 2006, quando foi difundido de forma muito expressiva um novo formato de conversão de energia, que é o quê? O processo eólico. E aí sim, eu começo a apresentar para todos vocês o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo de um processo de conversão de energia puramente sustentável, que é a energia eólica. A energia eólica é a energia produzida através dos ventos, né? E lá na frente nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Além da eólica, meados de 2010 em diante, né, na década de 2010 até agora, há uma curva ascendente, né, positiva para a produção de energia através do processo solar, chamado de produção de energia fotovoltaica, né? Fotovoltaica é um processo de energia cuja você pega a radiação solar incidindo em placas, né, em geral de silício, né, você consegue converter através do sistema, né, de diodos PNP ou NPN, você consegue transformar a radiação solar em um potencial, uma diferença de potencial elétrico. E aí nós fechamos, né, os 5 principais processos de conversão de energia. Hidráulica, você tem um grande impacto ambiental, porque você ocupa uma área muito grande, né? Nas construções, antigamente, você observava-se na implantação da hidráulica, de usinas hidrelétricas, grandes inundações, né, de cidades ribeirinhas, né? No processo térmico, você tem um grande problema. Tem os problemas dos resíduos, tem um problema da poluição, tem o problema do ruído, tem o problema do combustível, né? E aí vai, né? E a grande maioria, a esmagadora maioria de todos os grandes países desenvolvidos em todo o mundo, a sua base energética segue como sendo o processo térmico a sua principal fonte de energia elétrica. Nuclear, diga-se de passagem, também é um braço, né, do processo térmico, porém através de uma explosão, digamos assim, atômica, né? Os países desenvolvidos, a sua matriz energética é a nuclear. E essa nuclear, a gente já sabe que tivemos alguns problemas, apesar de todos os requisitos de segurança, apesar de todos os cuidados, os esforços em manter-se seguro, é um processo ainda vulnerável. E tem um grande problema pela frente que não se tem solução, que é o resíduo nuclear, né? O que se faz com o lixo que é radioativo? O que se faz com o restante, né, das varetas de urânio, que uma vez utilizada, você agora tem um material altamente radioativo, né? Atualmente é utilizado aí em piscinas, né? Você tem piscinas com tambores de chumbo, porém você tem um grande problema, né, futuro aí em relação a isso, né? Que é o descarte deste material. E aí nós vamos adentrar agora, né, em entender um pouco mais a fundo o que é, entre tantas outras, então, outros processos, né, de gerar energia elétrica de forma sustentável, os principais deles, né? Porque além da eólica e da solar, você tem a geotérmica, você tem a biomassa, você tem maré motriz, só que são sistemas ainda caros, alguns ainda em estudos, né? Não tem uma produção em grande escala, como o sistema fotovoltaico e o sistema eólico. É o nosso cerne, né, da nossa conversa de hoje, será esses 2 tipos de produção. Ok? Então, dando continuidade, nós vamos focar aí no processo de geração solar e na geração eólica. Solar.
que é o funcionamento, né? Então, de forma muito simples, direta, né? De forma muito, eu diria, didática, eu trago para todos vocês o processo de geração, né, de energia através do Sol. Primeiro tem o Sol. O Sol emite, né, radiações solares. Independente se tem a placa ou não, é, por natureza, a atividade fim do Sol emitir raios solares. Ponto. Se houver a instalação, olha aqui, ó, a instalação de placas solares, essa radiação solar, ela é captada. Há um sistema interno, né, que não convém também adentrar no detalhe aqui, né? Você tem aqui a produção, deixa eu só abrir aqui porque eu acho que a sequência não ficou boa, a produção de uma DDP, que é uma tensão em corrente contínua, e isso é enviado ao que nós conhecemos como sendo os inversores. Os inversores, eles são equipamentos capazes de converter uma energia que é corrente contínua em corrente alternada. E essa corrente alternada eu posso injetar num transformador de potência, por exemplo, né? E esse transformador de potência, ele eleva essa tensão de tal modo que eu consiga fazer a transmissão, né? O transporte dela através das linhas de transmissões, né, através das linhas de transmissão para cidades, né, indústrias, que nós conhecemos como sendo os centros consumidores. Okay? Então, um processo extremamente simples, vai o Sol que irradia, né, uma incidência solar sobre as placas, a placa, por sua vez, recebe esse raio e converte, transforma e produz uma DDP, que nós conhecemos como tensão elétrica, né? E essa tensão, ela é do tipo corrente contínua, né? DC, porque é direct current no inglês, e aí o inversor converte o DC, que é a corrente contínua, em AC, em corrente alternada. E somente através dessa conversão é que eu consigo elevar essa tensão a níveis possíveis, né, de transmitir. Esse é o processo solar. Como exemplo, eu trago aqui um parque solar na Bahia, né? Tá na Bahia, na cidade de Ituverava, tá? Esse aqui é um dos maiores parques, né, de energia solar do país, né? Observem que de longe é confundível aí com água, porque você é de perder de vista, né? Imaginem a capacidade de geração, né, de um parque solar como este. Da mesma forma, nós temos aí o processo de conversão eólico, né? O processo de conversão eólico consiste em você pegar, eu coloquei aqui uma imagem, né, que indica, na verdade, né, que indica que está ventando, que tem vento, né? E o vento, correntes de vento, nós colocamos aqui, incide diretamente em hélices, né? Hélices o que nós conhecemos como aerogerador. Alguns falam turbina, né? Turbina eólica. E este é o nosso aerogerador, né? Aqui atrás. E dentro dele tem um sistema que nós conhecemos como multiplicador. É um sistema de engrenagem que é conhecido, né, mundialmente como multiplicador de velocidade. Por quê? Porque a incidência de correntes de ventos produz, né, imprime uma velocidade um tanto quanto baixa. Já que eu preciso no aerogerador, simbolizado aqui, né, conforme as normas ABNT, por essa simbologia aqui representa um gerador elétrico, uma fonte, né? E essa fonte aqui agora está tendo uma força motriz, que são as correntes de ventos produzindo um ar, né? E essa energia cinética movimentando, né, as hélices faz com que o sistema de multiplicação, né, de engrenagem pegue essa velocidade que é lenta até então e transforme numa velocidade compatível para o gerador. Ok? O gerador, por sua vez, produz uma tensão. E tem uma característica muito interessante no sistema eólico, nós veremos lá na frente, que ele também é limitado, né? Apesar dele ser sustentável e ele ser
inovador, né, tem lá suas limitações. Uma delas é resolvido através de um equipamento que nós conhecemos como regulador de tensão. O regulador de tensão, por sua vez, ele recebe uma tensão e ele faz uma análise se essa tensão ela é compatível ou não, se ela está boa ou não, se ela está dentro do ranger de normalidade, se ela está próximo à tensão nominal ou não. Aí a pergunta é, está estável? Não. Se não está estável, ele manda um sinal de volta à sua caixa multiplicadora de velocidade e ajusta essa velocidade para que ele consiga aumentar ou diminuir a depender da tensão de saída, né? Então, eu recebo um sinal elétrico e o regulador devolve esse sinal elétrico ajustando o sistema mecânico. O sistema mecânico consiste em aumentar ou diminuir a velocidade, né? E aumentando ou diminuindo a velocidade, eu consigo ter uma resposta na entrega muito melhor, né, do que ele recebeu. E esse sistema realimentado, né, ele fica nesse looping até estabilizar. E aí, quando estabiliza, né, essa tensão, ela é injetada, né, de forma alternada agora no próprio transformador. Né? E o transformador eleva essa tensão a níveis, né, admissíveis no nosso sistema de transmissão e nas linhas de transmissão chega e transporta até os centros consumidores. Né? Então aqui tem um resumo que a eólica, o processo de conversão de energia eólica, consiste na produção de energia através de correntes dos ventos. O vento é o ar em movimento. Né? Corrente de ventos, que é a energia cinética, movimenta as hélices, o que nós vimos agora há pouco. Né? E esse movimento consiste em energia mecânica, né, do aerogerador. Esses eventos não são constantes, causando uma variação na rotação das hélices. Né? Então, essa variação de vento, né, essa sazonalidade dos ventos, na verdade, ela impacta diretamente na geração de energia aqui no aerogerador. Por isso que há o regulador de tensão capaz de fazer a leitura, recebendo essa tensão e corrigindo a velocidade através do multiplicador, né, que tem uma caixa multiplicadora aqui na nacelle. Né? E causar, assim há um sistema de leitura de tensão, né, no gerador capaz de controlar o sistema transmissão. E é essa a característica principal do sistema eólico. Né? E como funciona? Tem uma ilustração bem simples aqui. Primeiro você tem um conjunto, né, que é a parte do vento, energia eólica, que é a cinética. Né? Na sequência da energia mecânica, né, que você pega essa rotação tanto quanto baixa, utiliza um multiplicador mecânico de velocidade e ele vai e alcança a rotação nominal. Este gerador, por sua vez, né, produz uma energia elétrica e essa energia elétrica é feita a leitura no regulador de tensão, é um conversor aqui eletrônico e que faz a supervisão do sistema de multiplicação, ou seja, pega um sinal elétrico, identifica através de uma leitura de tensão, né, e essa tensão você devolve através de um controle, de uma supervisão. Uma forma muito simples de fazer, você controla a velocidade, né, de rotação do gerador para que a tua entrega de tensão seja estável. Para quê? Para que ao final eu consiga colocar no transformador uma energia. O que significa uma energia estável? Significa pelo menos 60 Hz de frequência, né, e uma tensão nominal em torno aí, às vezes é 220, às vezes é 380. Na maioria dos casos, o sistema de geração gera-se em 13,8 kV, né, para então alimentar a rede elétrica. Ok? Temos um exemplo aqui de parque eólico, na cidade de Parajuru, no Ceará, Nordeste, que é um estado que se destaca, né, na planta nacional como um dos estados que mais produz energia, né, elétrica, seja por termoelétrica, seja por eólica. É um estado que está investindo muito nessa parte de energia elétrica. Né? E aí, como todo e qualquer sistema, nós temos lá suas vantagens e algumas limitações, eu coloquei aqui, né? A principal delas, sem dúvida, nós podemos destacar que é ser inesgotável.
acaba. Há uma certeza de que o sol nascerá, né? O sol, por sua vez, no país, no nosso país atualmente, é um dos países que mais tem incidência solar, né? Há, inclusive, estudos que comprovam que, se houvesse um investimento adequado em todo o território nacional, certamente nós produziríamos, né, mais do que o nosso país consome, se todo o nosso território fosse utilizado para produzir energia elétrica, né? No entanto, ainda é em torno de 10 a 14% da nossa matriz energética composta por energia solar, né? Isso vale tanto para a parte solar como eólica. Os ventos, eles nunca vão cessar. Não, pode ser que ele diminua, pode ser que ele aumente, mas cessar não, né? O sol sempre vai ter e o vento sempre vai ter. Uma outra vantagem é o tempo, né? Um tempo de durabilidade aí, a questão da durabilidade em torno de sistemas solares, nós estamos falando em torno de 25 anos, né? Sistemas eólicos um pouco mais, né? Em torno aí de 50 anos no sistema eólico. Então, poucos investimentos sustentáveis, inesgotáveis, tem toda essa durabilidade, né? A sustentabilidade também entra como sendo uma vantagem. Por que é uma vantagem? Porque eu não agrido o meio ambiente, né? Eu tenho uma responsabilidade em relação aos biomas, né, muito grande nesses sistemas, tanto solar como eólico. Eu não tenho nenhuma limitação, como no caso da hidráulica, a térmica, que tem uma incidência muito grande de poluição, né? Eu tenho uma simplicidade de implantação, né, de forma ágil, de forma prática, basta ter um profissional qualificado para fazer essa implantação. Mas não é nada muito complexo, né? Que exija estudos e mais estudos e anos de aprovação, como é o caso, por exemplo, de termoelétricas, de hidrelétricas, né? Que faz toda uma análise de estudo. Então a implantação é fácil, né? Outra vantagem é ela ser limpa. Nenhuma das duas, nem a eólica e nem a solar, ela produz dejetos, ela gera resíduos. Não, nenhuma das duas. Ambas são limpas, né? Puramente puras, digamos assim. Manutenção. Uma outra grande vantagem é a manutenção. Hoje os sistemas convencionais, seja ele termoelétrico, seja ele hidrelétrico ou mesmo nuclear, tem uma equipe de manutenção muito grande, muito arrojada, né? E não é simples, né, você manter um sistema tão complexo como é o sistema hidráulico, por exemplo. Já no solar, a manutenção zero. É limpar as placas, lavar, tirar o pó. Essa é a manutenção, basicamente, né? Eólica da mesma forma. Nós temos lavar lá as hélices. Isso é manutenção. No máximo, a cada 6 meses, a cada 1 ano, fazer um reaperto, né, um ajuste, mas muito mínimo se compararmos com os sistemas tradicionais. Compatível no terreno, né? O que é isso? Eu não preciso daquele terreno só para fazer a produção. Não. Eu posso, por exemplo, utilizar o telhado de um estacionamento, de um mercado, de uma loja, da minha casa. A casa embaixo, o telhado em cima, tudo placa solar. O mesmo ocorre com eólica. Os grandes campos, né, as grandes plantações de soja, de grãos, né, milho e etc., pode ter uma torre, não tem problema nenhum. Eu vou ocupar ali uma base de que 4 metros quadrados, no máximo, 6 metros, que seja 10, mas não impacta em toda a área, né? Então eu tenho uma compatibilidade, ou seja, eu posso utilizar o terreno não apenas para gerar, mas também para fazer outras finalidades, né? Outra grande vantagem que eu também enxergo é a simplicidade. Você hoje não precisa ir em conselhos, em agências, em pedir autorizações, em fazer, né, todo um estudo de impacto do meio ambiente. Não, né? Basta, se você tem interesse hoje de fazer uma instalação em sua casa, se você contratar, né, um especialista, né, da área, um consultor para prestar um serviço, né, dessa área específica, é algo muito simples, é algo muito tranquilo. Chega a fazer uma análise de viabilidade técnica, em torno de 30 a 60 dias, certamente você vai conseguir
implantar em 100% todo o sistema, né, que seja solar. O eólico é um pouquinho mais complexo, até porque não se coloca em qualquer lugar. Não é porque não se coloca em qualquer lugar que é complexo, não. Por quê? Porque é mais conveniente, tecnicamente falando, se colocar sistemas eólicos onde há uma incidência grande de vento, de correntes de vento, né? Caso contrário, você vai ter prejuízo. Então, por isso que normalmente alocados no litoral do país, né? Ou em alto mar, né? Chamar de offshore. Sem ruído. Olha, uma vantagem aí espetacular. Não há ruído. Você pode colocar, não vai incomodar vizinho, com turbina, com motores, né? Não. Você coloca as placas solares, não vai ter barulho, né? Isso é um pouco óbvio, né? E também o custo, né? A parte financeira. Imagina você ter um empreendimento que tem a sua matriz energética própria, né? Você é autossustentável. Olha que valor que não teria, que seja a tua empresa, que seja a tua residência, né? Então isso agrega valor, né? Mas como é praxe, todo e qualquer sistema, além das suas vantagens, eu não gosto do termo desvantagens, né? É um pouco pejorativo. Eu usei aqui algumas limitações que podem ser toreadas de forma muito fácil, né? Uma delas é o local aberto, né? Se vocês observarem, a eólica eu não posso colocar na cidade, mas também isso, né? Ninguém vai colocar uma usina eólica, né, num bairro. Em geral não, geralmente é mais afastado. Mas não deixa de ser uma limitação da eólica, é diferente da solar. A solar não tem essa dificuldade, né? O sol. Mas como assim o sol é uma limitação? Sim, gostaríamos que o sol fosse 24 horas por dia, mas não é. Então passa a ser uma limitação. No caso da geração solar, a limitação aí é que o sol é somente durante o dia. Então à noite eu não consigo fazer a geração de energia solar, né? Pelo processo fotovoltaico, né? Uma outra limitação que eu destaquei aqui é a implantação, né? A implantação para alguns pode ser que se torne inviável porque requer um investimento um tanto quanto para alguns alto, mas é tudo muito relativo. Talvez por falta de instrução, de cultura, as pessoas ainda não têm, né, o saber suficiente para considerar que isto não é uma despesa, e sim um investimento. É por isso que ainda é uma limitação. Contudo, o crescimento segue ascendente, né? Numa curva exponencial, mesmo que haja essa limitação. Você precisa normalmente aí de um aporte de capital inicial, nem que seja através do agente financeiro, né? Um empréstimo bancário, etc. As linhas de transmissão, né? Eu coloquei aqui como sendo uma limitação. Às vezes você até consegue gerar onde você tem o ambiente, onde você tem o espaço, onde você tem o terreno, mas você precisa conduzir essa energia até o centro consumidor, senão não faz sentido. Você vai produzir e não vai levar até quem consome, né? Então você precisa construir também uma linha de transmissão. No caso aí dos parques eólicos, você vai construir lá no litoral, numa cidade pequena, né, com um povoado pequeno, no interior da Bahia, né? E aí? Como que faz? Né? Eu produzi um volume expressivo de energia e eu não consigo vender, porque não está conectado ao sistema. Então chega a ser uma limitação. Mas nada que você consiga investir e retirar esse custo em pouco espaço, em um curto espaço de tempo, né? Uma outra limitação, no caso da eólica, é o ruído. Por isso que entrou como vantagem e aqui entra na limitação. Vantagem na solar, não tem problema, né? Eu posso instalar na minha casa que o meu vizinho não vai reclamar, não vai questionar. No entanto, a eólica não, ela tem um zumbidozinho que pode ser que cause aí algum tipo de incômodo. Mas como normalmente é instalada afastada, você não vai ter problema, né? É de fato uma limitação, não chega a ser uma desvantagem, né? Custo, eu estava falando agora há pouco a questão do custo, é sim uma limitação, por quê? Porque como eu disse, o custo, né, se torna um pouco alto, né, para você fazer somente a instalação, você comprar os equipamentos não é baixo, né? Tem a questão da estética, alguns questionam, outros não, né, porque a torre torna-se um pouco, agride, né, a paisagem, agride a visão,
e etc, etc, etc. Né? Assim como a placa solar. Você tira a beleza, né, do telhado, tem todo esse lado estético, né? Mas é uma limitação, não chega a ser uma desvantagem. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão muito mais preocupados aí com a parte econômica, com a parte, né, de gestão de custos, do que mesmo com a estética. Já outras priorizam mais a estética. Então, se priorizar mais a estética, isso acaba sendo uma limitação, né? E aí eu coloquei aqui uma fotinha com vários profissionais, né? É uma limitação porque não é qualquer um que mexe, né? Não é qualquer um que sabe. Precisa de mão de obra qualificada. E por que não é uma desvantagem? Não chega a ser uma desvantagem. É apenas uma limitação. E é simples a gente confirmar isso, né? Porque você encontra profissionais, são raros? São, mas você encontra profissionais. Isso não chega a ser um impeditivo, né? Para você não torna um negócio inviável, né? Intermitência, claro, sem dúvida nenhuma, chega a ser uma limitação. Por quê? Você não tem sol 24 horas por dia e nem o vento. A intensidade das correntes de ventos, elas alteram ao longo do dia. E isso quer dizer que isso não quer dizer que seja uma desvantagem, sim uma limitação. Por isso que foi construído um sistema pensando nessa intermitência, né? Essa sazonalidade de hora ter muito vento, hora ter pouco. Então eu controlo no meu multiplicador a rotação de entrega, de modo que eu receba uma corrente de ar inconstante e eu entregue uma rotação constante, né? Aí também tem uma limitação no caso da eólica, que ainda não tem nada confirmado, mas há quem indique isso como sendo um problema que agride aí ao bioma, né, animal, que é o impacto com as aves, né? Algumas aves acabam batendo, se chocando nas hélices, né? E isso tem causado um certo incômodo, né, no meio dos ambientalistas, né? Então acaba sendo uma limitação. E aí, para finalizarmos, né, eu trago aqui um vídeo muito esclarecedor, né, de um dos serviços que nós podemos estar ofertando. Todas as unidades, né, dos nossos estados, departamentos regionais de todo o Brasil detêm um serviço que é STI, Soluções Tecnológicas e Inovações, né, e o vídeo vai trazer um pouquinho mais detalhado, né, desse serviço que o Senai consegue prestar para todos aí no âmbito profissional, né? Então a gente está falando aqui das energias renováveis. Eu fecho dizendo que é um investimento certo, né, e que o Senai consegue te ajudar de forma muito expressiva nesse aspecto de energia renovável, né? A todos, muito obrigado. Uma economia sustentável só é possível com empresas mais eficientes. O Senai investe nisso e disponibiliza em todos os estados soluções para o uso consciente de recursos energéticos. Produzir mais, gastando menos, é o grande desafio de toda a indústria. E um dos campos onde mais se busca ser eficiente é no uso de energia elétrica. Afinal, mais de 1/3 de toda a energia gerada no Brasil é utilizada pelo setor industrial. Pensando nisso, o Senai oferece consultorias, cursos e soluções tecnológicas para que as indústrias de todos os setores usem a energia de forma consciente e eficiente. Entre as ações estão a análise dos custos atuais, diagnóstico de qualidade da energia produzida, implantação de normas de segurança e otimização do consumo de insumos energéticos. Ainda são realizadas pesquisas para o desenvolvimento de fontes renováveis de energia, como eólica e solar, instalações de novos geradores, integração de sistemas industriais e desenvolvimento de máquinas mais eficientes. Os efeitos dessas ações são vistos imediatamente, com a redução do desperdício e o aumento da produtividade. Por se tratarem de novos processos, a busca pela eficiência leva sempre a fronteiras da inovação.
É o que acontece em cerca de 90 empresas do Triângulo Mineiro, que recebem consultoria da Rede Renováveis e Soluções Energéticas em parceria com o Sebrae para reduzir a conta de luz. O programa piloto que nós estamos desenvolvendo em Ituiutaba com 89 empresas é o diagnóstico de eficiência energética para a pequena indústria. Nós chamamos os técnicos do Senai para receberem o repasse da metodologia do Sebrae de Eficiência Energética para que eles pudessem fazer consultoria nas pequenas indústrias. O técnico do Senai vai até a empresa, faz toda a medição, faz o diagnóstico e faz um pequeno relatório mesmo na empresa, apontando as melhorias que devem ser feitas e as boas práticas. O Senai ele tem laboratórios muito completos, eles nos ajudam a levar a inovação para a pequena indústria. Então, quando a gente criou essa metodologia de eficiência energética, nós não pensamos em ninguém mais além do Senai. Por se tratar de parcerias, essas ações trazem benefícios mútuos. Como cada novo projeto exige novas soluções, a própria pesquisa feita nos modernos laboratórios do Senai gera conhecimento que poderá ser utilizado no futuro. Esse conhecimento é compartilhado por meio da Rede Senai, que interliga todas as unidades regionais e as mais diversas experiências. A economia de energia tem a ver com a redução de custo para o empresário, né? Para ele manter a competitividade dele, ele tem cada dia mais identificar formas de reduzir custo. E a energia elétrica é um dos fatores preponderantes dentro do processo produtivo das empresas. Então, a identificação de potencial de economia de energia é importante para a sobrevivência da empresa. Eu vejo o papel do Senai extremamente importante, tendo em vista o capital humano que ele tem, né? O nível de conhecimento dos profissionais que atuam no Senai, a própria infraestrutura que a gente possui para poder realizar as atividades. A gente tem tudo para dar um apoio de alto nível para as empresas, né? E ajudar no aumento da competitividade delas, no fortalecimento do desempenho dela na economia, né? Em um mercado cada vez mais competitivo, a busca pela produtividade se torna obrigatória. Investir na eficiência energética é uma forma de sair na frente, pois você economiza recursos, aumenta a capacidade produtiva e ainda gera tecnologia. Por isso, o Senai leva até a sua empresa a possibilidade de crescer junto com o mundo. Então é isso, né? Finalizamos aqui, espero que você tenha gostado. Para conhecer um pouquinho mais, né, dos nossos serviços, entre em contato conosco aí na sua região. Um forte abraço, foi um prazer estarmos juntos.